Reflita, né, sobre os dados relativos ao câncer, né, no Brasil e também aqui em Alagoas, tá? Há o Dia Mundial de Combate ao Câncer e é fundamental a gente lembrar que quanto mais você fizer exames de rotina, mas também mudar os seus hábitos, você pode, claro, se prevenir ou se detectar algo, poder tratar com muita antecedência. E aí os resultados são bem melhores. Para falar sobre isso, a gente está recebendo a médica oncologista Andréia Oliveira. Doutora Andréia, eu estou vendo aqui os números, né, publicados pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que é a maior referência, né, no Brasil para o crescimento, a questões que envolvem a evolução do câncer no país, inclusive municiando aqui o próprio Ministério da Saúde, que os levantamentos indicam um aumento aqui para o Brasil, pelo menos nos últimos 3 anos, em pesquisa iniciada lá em 2023, de 704 mil novos casos de câncer por ano. Isso é muito, né? E significa dizer o quê? As pessoas procuram mais os médicos e os centros de saúde, e por isso os números aumentaram, ou essa já era uma tendência por conta dos nossos maus hábitos? Muito bom dia. Bom dia, doutora Andréia. Bom dia a todos. Na verdade, é um compilado do que você falou. A gente hoje realmente faz mais diagnóstico, graças a Deus, mas o câncer é um pouco do reflexo de como a gente vive. Né? Então, o que é bom? A gente está vivendo mais. A expectativa de vida do brasileiro está aumentando. Qual é o principal fator de risco para câncer que eu falo? Que a gente não tem como mudar, é a idade. Então, a população está envelhecendo, a gente realmente vai ter um número maior de casos de câncer. Mas, em contrapartida, a gente também está vivendo mais, mas não necessariamente a gente está vivendo melhor. Com qualidade, né? Exatamente. Então, hoje a alimentação, realmente, a gente come muito embutido, ultraprocessados. Atividade física regular, nem todo mundo faz, o álcool, o tabagismo, enfim. Então, não é só no Brasil, é no mundo. A tendência disso é que realmente evolua, os números aumentem, só para a gente ter importância da questão da alimentação. As grandes ONGs nacionais e internacionais, o que é que hoje a gente orienta muito, conscientiza muito sobre a obesidade infantil. Uma criança obesa é um adulto com maior risco para câncer, assim, para outras doenças. E, graças a Deus, a gente hoje consegue fazer um diagnóstico mais rápido, mais preciso e melhor, né? Então, de fato, por isso o aumento do número de casos. A gente sempre chama atenção aqui para os casos de câncer de mama, que são os casos geralmente mais comum e com maior incidência nas mulheres. Mas eu estou vendo uma estimativa que é importante a gente destacar aqui, porque no estado de Alagoas, 7.100 ocorrências anuais devem ser contabilizadas. Nesse mesmo período, a região Nordeste deve ter pelo menos 73 casos de câncer de próstata para cada 100 mil habitantes. Esse número fica acima da projeção dos casos de câncer de mama. O porquê que tantos casos de câncer de próstata, também ligados à falta de prevenção, a maus hábitos, doutora? O câncer de próstata também é um câncer muito relacionado à idade mesmo, né? A gente costuma falar que quando o homem vai ficando mais velho, de fato a próstata dele vai aumentando e hiperplasia prostática, hiperproliferação aumenta o risco. Associado aos maus hábitos também. Então, também é reflexo de como a gente vive da idade, principalmente para os homens, né? E os homens têm uma nuance, assim como o câncer de mama, que eu posso ter cânceres mais agressivos iniciais e posso ter câncer mais indolentes. O fato é que quanto maior a próstata, maior o risco, mas principalmente relacionado à idade. Mulheres, a gente vê muito mais hoje um diagnóstico, tá aumentando a incidência de câncer de mama, inclusive incidência em pacientes mais jovens, com menos de 50 anos, né? Mas o homem, câncer de próstata, ainda é um câncer que acontece realmente acima de 55, 60 anos. A gente não vê tanto quantos casos como mulher acontecendo um pouco mais precoce, sabe? Então, ainda é um câncer mais relacionado à idade. Como é que se enfrenta o câncer? É só com o tratamento hoje, que eu sei que, né, tem muita tecnologia, muita ciência envolvida, muita pesquisa envolvida, ou conscientizando para que as pessoas tentem dificultar o seu aparecimento com essa mudança de hábitos? Esse é o principal referência para o enfrentamento do câncer? Quando você fala pra gente após o diagnóstico, para evitar? Para evitar, porque é uma forma de enfrentá-lo, né? Ou pelo menos, eu sei que hoje tem muita tecnologia, eu sei que o SUS, por exemplo, aumentou lá o seu leque de procedimentos, mas como é que a gente enfrenta como cidadão? A gente está falando agora para alguém
que está se sentindo saudável neste momento, mas que sabe que está sedentário, não é? Que tem lá um certo excesso de consumo de álcool, a senhora citou o álcool aí também, e ao mesmo tempo essa é uma maneira de enfrentar só essa mudança de hábito? É mudança de estilo de vida, parece repetitivo, Uhum. mas de fato é, e avaliação médica regular, né? Porque a gente está falando aqui de câncer de mama, de câncer de próstata, que são câncer que a gente rastreia. Câncer coloretal, tem a colonoscopia, câncer de colo uterino, mas uma grande parte dos cânceres, eles não dão sintomas inicialmente mesmo, né? Então, uma grande parte, por exemplo, câncer de pâncreas, câncer de bexiga, câncer de rim, eles não são câncer rastreáveis. Então, eu preciso de acompanhamento médico regular, de exames periodicamente. Quem cuida da saúde, geralmente, costuma ir pelo menos uma vez no ano. A né? referência anual, é isso que eu queria saber. Pelo menos uma vez no ano, né? Quando a gente fala aqui, por exemplo, do tabagista, para o tabagista existe tomografia de tórax com baixa dose de radiação para rastreio. É porque os homens tabagistas não gostam tanto de ir no médico. Mas a depender do perfil, do que a gente está falando, do perfil do paciente, eu vou ter rastreios direcionados. Outro ponto importante que a gente tem são síndromes hereditárias, né? Tem algumas famílias que têm um risco aumentado, que já nasceu com alteração genética, que aumenta o risco para câncer. Então, quando a gente conhece essas famílias, a gente pode ter um rastreio diferenciado também para elas, né? Aumento de risco de câncer coloretal, eu vou ter um rastreio direcionado, que vou começar muito antes da população habitual. A mesma coisa para câncer de mama. Então, inclusive, ir no médico para entender se existe esse risco aumentado ou não e como eu posso avaliá-lo. Eu posso avaliar uma família, um paciente, fazer um exame genético, se tiver indicação, de uma pessoa com um risco maior para câncer de mama e não necessariamente teve, ter uma conduta, um rastreio diferenciado, né? Então, hoje a gente tem essa opção, que há uns anos atrás tinha dificuldade. E para essas famílias, eu preciso ainda reforçar ainda mais sobre a necessidade de mudança do estilo de vida, porque a pessoa já nasceu com risco aumentado inerentemente para câncer. Doutora André, a senhora falou sobre o câncer coloretal, e aí eu queria destacar esse tipo de câncer, porque na maioria dos casos, ele é letal para mulheres antes dos 40 anos, mais novas. E muitas vezes não dá tempo nem de realizar exames preventivos. Quais são as mulheres que estão num grupo de risco e que podem ter esse câncer abaixo dos 40 anos? Tem mulheres que não têm casos na família, podem ter esse tipo de câncer e dá algum sinal ou já quando descobre os sintomas já vai estar lá na última? Câncer coloretal especificamente, o rastreio, há um tempo atrás, começava acima dos 50 anos, hoje é a partir dos 45. Então, a gente só ia colonoscopia, o exame padrão para rastreio. A gente não costuma fazer rastreio antes dos 45, a não ser que a pessoa esteja sintomas mesmo, né? Então, quem teve um câncer aos 42, o filho familiar precisa ser rastreado pelo menos 10 anos antes. Então, realmente, o caso na família vai ligar o alerta, sabe? De alguém que teve câncer antes dos 45, de quando começar aquele rastreio. E é um câncer que ele pode dar sintomas. Usualmente, no início, ele costuma não dar sintomas, por isso a importância da colono, mas alteração do formato das fezes, né? A gente pode ter episódios intercalando ali de constipação com diarreia, sangramento. Eu tenho o intestino, como a gente chama, ascendente, o descendente. Enfim, a depender da porção do intestino, eu posso ter sintomas diferentes. Mas na porção mais distal, as fezes mudam mesmo de consistência, de tamanho, sangramento, né? Agora, a gente está tendo o caso aí da Preta Gil, né? Está muito em voga. Tá muito em evidência. E ela teve sintomas. Não sei se vocês já chegaram a observar a entrevista dela, do início do diagnóstico. Ela teve sintomas, mas não levou em consideração para poder... Ou a gente sempre vai fazendo uma coisa ou outra e deixa realmente de se cuidar. Então, sangramento. Claro, tem a questão da hemorroida, enfim, é importante para o coloprocto para poder avaliar. Teve um sangramento, nunca teve, precisa ser avaliado. Está perdendo peso, mudou a alteração do formato das fezes, precisa olhar para isso, gente. Né? Porque se já está mudando, muitas vezes, o formato das fezes, eu já posso ter uma lesão localmente avançada, que está dificultando ali realmente a passagem das fezes. Mas o mais importante é o rastreio. Quando nós temos casos em família, a gente usualmente costuma, como eu falei, rastrear 10 anos antes. Então, se foi com 40, com 30 anos, tem a possibilidade de avaliação genética. Tem síndromes hereditárias que aumentam o risco de câncer coloretal. E a gente pode fazer rastreio desde os 20 e 25 anos.
entendeu? Desde os 25 anos com colonoscopia, a depender da síndrome. Então, tem como a gente rastrear assim e fazer diagnóstico precoce. O câncer coloretal, ele não é tão silencioso, né? Ele realmente pode dar sintomas iniciais. E aí, no caso, ele está diretamente, já que você falou também dessa tendência ou possibilidade genética, né, ou a hereditariedade, mas está diretamente também ligado aos maus hábitos das pessoas, esse consumo de embutido, você falou aí, carne de churrasco, né? É verdade que a região sul, por exemplo, em função do consumo excessivo de carne, tem mais casos de pessoas com câncer coloretal? Tem maior caso de câncer coloretal, câncer de esôfago, câncer gástrico, por conta dos hábitos, aí tem a questão do chimarrão. Então, a depender dos hábitos que a gente esteja falando, realmente, no sul e sudeste, principalmente no sul, tem um risco maior também de câncer gástrico e câncer de esôfago, né? A gente precisa olhar para isso. Como a gente come, reflete um pouco. Imagine um embutido enlatado, o quanto não tem de agente carcinógeno ali. Imagine eu comendo isso regularmente todo dia, frequentemente. É estímulo, gente. Hoje, a alimentação aumenta tanto o risco quanto o cigarro. É aproximadamente 30%, cada um. Quando a gente associa maus hábitos alimentares com a falta de atividade física ou sedentarismo, os hábitos, excluindo aí o tabagismo, aumenta mais o risco do que o próprio tabagismo em si, né? Então, a gente realmente precisa olhar para isso mesmo. E como a gente se alimenta hoje e como a gente alimenta os nossos filhos também. A gente vê essas projeções do INCA e com números batendo ali recordes e projeções assustadoras e caímos numa reflexão que realmente preocupa, né? Principalmente quem ainda não conseguiu mudar os hábitos, quem ainda está nessa onda de hábitos saudáveis. Não é simples, né? Fazer mudanças de hábitos é uma das coisas mais difíceis que tem. Mais difícil que mudar é manter, porque às vezes você começa, mas você não consegue manter. Então, é questão de disciplina mesmo. Às vezes a gente precisa de ajuda psicológica mesmo, terapia. O fato é que quando a gente começa a mudar a alimentação e fazer atividade, você começa a sentir aqueles benefícios, a endorfina que aquilo libera, porque também libera hormônio positivo, você vai aos poucos mudando. Mas não é incomum, as pessoas mudam e voltam, e mudam e voltam. O importante é não desistir, sabe? Mas tem uma questão psicológica. A gente viveu anos de um jeito, a tendência é que você queira voltar àquele estado que o seu corpo já conhece, que você já entende, né? Que você já está ali na sua zona de conforto. Sair da zona de conforto não é simples, mas é possível. É possível. Então, alimentação é atividade física, né? Tá dado o recado. Doutora Andréa, só para que a gente possa finalizar, o contato com o médico ali na ponta, no posto de saúde, né, que está ali esse serviço sendo oferecido também com o apoio do SUS, é uma porta de entrada para esse leque, né, de exames que poderá indicar ou não a presença de alguma questão envolvendo câncer? É sim, né? Assim, a gente está falando aqui da mamografia, por exemplo, no nosso Brasil, isso não é dado de Alagoas. Lagoas até um pouquinho mais. Infelizmente, a gente ainda faz diagnóstico de doença avançada. Tardio. Exato. Por quê? Porque a gente não faz o rastreio habitual. E tem quantidade, muitas vezes, tem quantidade suficiente liberada de mamografias no SUS. Quem não faz, muitas vezes é a população, por falta de informação. Parece besteira, mas a gente ainda vê mulheres com vergonha, com timidez, quanto menos, mais leigo, às vezes, essa dificuldade. O interessante era a gente fazer busca ativa dessas mulheres, entendeu? Então, muitas vezes a gente tem a possibilidade de fazer, mas não está sendo feito da quantidade que deveria. Então, é possível sim, o SUS tanto faz os exames de rastreio, quanto o processo do diagnóstico e o tratamento. Então, isso é possível, é real. A gente é que precisa focar e intensificar. Muito bom. A gente falou mama, tá, pessoal? Mas as mulheres também têm aí o rastreio da questão do HPV, né? Que é exatamente algo terrível, né? Afeta aí o útero, né? Perda de útero e, obviamente, não apresenta dor também no início, né? Essas pequenas verrugas que vão nascendo ali e, posteriormente, quando aparecem, já está com hemorragia ali instalado, uma situação já de cirurgia, caso cirúrgico imediato. Então, esse rastreio é fundamental. Começa com essa conversa também com o médico, esse acompanhamento anual. Fala, doutora. E só mais um detalhe, quando a gente fala de câncer de colo uterino, lembrando que a gente tem uma maneira de prevenção importantíssima, que é a vacina. Né? Então, para mulheres com minha idade ou antes, que já tem indicação do rastreio, a gente realmente não conseguiu se vacinar. Mas a gente tem a possibilidade de vacinar hoje nossos adolescentes para
daqui a um tempo, quem sabe, a gente está falando de erradicação de câncer de Mas essa uterino. vacina na rede particular, ela está disponível até para mulheres mais velhas. Pode. Chegou lá, pode chegou fazer. lá, eu tenho 42 anos, eu posso chegar lá e dizer, eu quero tomar a vacina contra o HPV e aí você vai pagar por ela, obviamente. Né? Ela não está disponível na rede Hoje, no quando SUS. tem diagnóstico de HPV, é tomar a vacina, né? Fazer uso da vacina. Então, é reforçando que é importante falar sobre isso também, da vacinação, mas principalmente, realmente fazer os exames de rastreio, o Papai Nicolau, tão conhecido Papai Nicolau. Pois é, temos profissionais, temos especialistas, temos os investimentos, temos a vacina gratuita, são várias frentes de atuação contra o câncer e é por isso que a gente abriu esse diálogo hoje aqui com a médica oncologista Andréa Oliveira, falando de forma aberta, clara, franca para você que está nos acompanhando. Não significa diagnóstico de morte, mas você tem que colaborar para ter, obviamente, esse monitoramento feito com antecedência para possibilitar até que os profissionais possam agir também em defesa da sua vida. Doutora Andréa Oliveira, médico oncologista, muito obrigado pela sua presença aqui hoje no Jornal da Mix. Tenha um bom dia. Obrigada. Obrigada, doutora Andréa. Agora, 6 horas e 42 minutos. Falar do Liquida Férias CVC.